Hoje falaremos sobre sociologia da educação. Não há como falar sobre sociologia da educação sem fazer uma introdução ao pensamento sociológico. O que é a sociologia? Sociologia, que já foi interpretada, já foi conceituada por tantos autores distintos, é comumente aceita como uma ciência que estuda os fatos sociais, que estuda as relações sociais, que estuda a interdependência social. Podemos entender a sociologia como o campo do conhecimento, ou como o ramo da ciência, que estuda as relações que ocorrem em um meio social, ou em qualquer meio social, para ser mais preciso. Várias definições já foram oferecidas para a sociologia, dezenas de definições, mas podemos dizer que essa definição atende aos requisitos necessários para conceituar corretamente a disciplina. Então, se nós entendemos a sociologia como o campo do conhecimento, o ramo do conhecimento, ou o ramo da ciência que estuda as relações sociais, que estuda os fatos sociais, que estuda a interdependência social, nós podemos dizer que a sociologia, como ciência, apesar de ser reconhecida apenas a partir do século XIX, ela já existe desde a antiguidade. Por que desde a antiguidade? Porque antes de Cristo, 5 séculos antes de Cristo, os sofistas já faziam sociologia. E depois dos sofistas, imediatamente depois, ou em um momento contemporâneo aos sofistas, pensadores como Sócrates, Platão, Aristóteles, fizeram uma reflexão sociológica acerca do seu tempo. Então a sociologia pode ser vista como uma atividade no campo do conhecimento milenar. Mas apenas a partir do século XIX ela é reconhecida como ciência, graças principalmente aos esforços de 2 pensadores positivistas, Auguste Comte e, posteriormente, principalmente, Émile Durkheim, que foi quem sistematizou a sociologia. E ao criar as regras do método sociológico, Durkheim ofereceu as condições necessárias para que a sociologia fosse reconhecida como ciência. No âmbito da sociologia se destacam algumas teorias. Na verdade, a maior parte dos autores, dos pensadores, dos estudiosos, estabelece 3 grandes pensadores na sociologia moderna: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. A sociologia, ela se consolida como ciência a partir da estruturação metodológica oferecida por Durkheim. Mas, antes de Durkheim, Marx estabeleceu uma forma de pensar, uma reflexão sociológica tão rica que para muitos ele é o principal nome da sociologia moderna. Para os que pensam que Marx é o expoente da sociologia, obviamente existe a defesa de pontos de vista que são totalmente antagônicos àqueles defendidos por Émile Durkheim, uma vez que o socialismo, o marxismo e o positivismo se configuram em doutrinas antagônicas. Aquilo que Marx defende na sua teoria socialista, aquilo que o marxismo defende, vai contra, entra em choque com os postulados defendidos por Durkheim com relação a vários temas. Então, socialismo marxista, positivismo durkheimiano se encontram em pontos claramente opostos. E isso vai influenciar na reflexão sociológica não apenas do século XIX, mas também do século XX até a contemporaneidade. Nós podemos dizer que a reflexão sociológica atual, ela decorre desses 3 pensadores, principalmente Marx, Durkheim e Weber. Apesar da forte influência ainda sentida no Ocidente, principalmente, referente à obra de Platão, à obra de Aristóteles, posteriormente Agostinho, Tomás de Aquino, Maquiavel, Rousseau, Locke, Hobbes, todos esses pensadores ofereceram uma significativa contribuição para a sociologia. Porém, quando nós tratamos da sociologia da educação, por exemplo, a maior parte dos autores se situa
entre esses três expoentes, Marx, Durkheim e Weber. Assim como a sociologia moderna, ela tem esses três pensadores como ícones, como referenciais. Não como referenciais em conjunto, porque se você pensa igual a Marx, você está antagonizando o pensamento de Durkheim. Se você é durkheimiano, você está antagonizando em muitos aspectos tanto o pensamento de Weber quanto o pensamento de Marx. Enfim, são três pensadores fundamentais para a compreensão da sociologia e também para a compreensão da sociologia da educação. Passemos para uma análise inicial da reflexão sociológica educacional com relação a esses autores. Qual o cerne? Qual é de onde nós podemos partir quando nós tratamos da obra de Karl Marx? Que tipo de influência, que tipo de lições Karl Marx deixa para as sociedades posteriores? Qual a influência real do pensamento de Karl Marx sobre a sociedade contemporânea? É muito significativo que Marx, mesmo tendo vivido no século XIX, tendo morrido no século XIX, foi considerado por muitos como o principal nome do século XX. É fácil explicar. Marx foi considerado o nome do século XX por muitos analistas, porque grandes revoluções ocorreram no século XX, supostamente tendo como base, como influência, as ideias de Karl Marx. Por que supostamente? Porque a sociedade defendida por Karl Marx, o modelo social defendido por Karl Marx, ainda não foi colocado em prática. Apesar das inúmeras revoluções socialistas ou pseudo-socialistas que utilizaram seu nome. A Revolução Cubana, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, as três grandes revoluções socialistas do século passado, elas usaram o nome de Marx. Elas se apoiaram teoricamente no pensamento marxista. Mas não há como afirmar categoricamente, sem medo de errar, que essas revoluções, elas atenderam aquilo que Karl Marx pregava. Nós podemos observar isso de forma muito clara, que isso não foi atendido. Por quê? Porque a sociedade igualitária, utópica, pregada por Karl Marx, ela não foi alcançada, ela não foi buscada em nenhum desses modelos sociais. Marx pregava, na sua teoria do materialismo histórico, Marx divide, em algumas fases, culminando essa teoria com a ideia de que a sociedade seria igualitária, mundialmente falando, uma sociedade comunista, totalmente igualitária, onde ninguém exploraria ninguém, onde as pessoas viveriam apenas com o necessário para a sua sobrevivência, onde não existiria o consumo desenfreado, onde não existiria a busca constante pela exploração do outro. As pessoas viveriam de forma igualitária. Existe uma música, uma letra de uma música de John Lennon chamada Imagine, que reflete de uma forma talvez simplória, mas muito bem elaborada a teoria marxista. Uma sociedade sem religião, uma sociedade sem Estado, uma sociedade sem posse, uma sociedade sem ganância, uma sociedade sem ambição, uma irmandade de homens. Essa é uma ideia que jamais foi colocada em prática por nenhum modelo supostamente marxista que vigorou ou que vigora no mundo. Nem a Revolução Russa estabeleceu, consolidou isso, nem a Revolução Chinesa, nem a Revolução Cubana.
nem nenhuma outra revolução, qualquer que se dê o seu nome, bolivariana, marxista, enfim, qualquer nome que se dê a modelos supostamente socialistas, comunistas, nenhuma dessas revoluções conseguiu colocar em prática aquilo que Marx pregava. Por uma questão muito óbvia. O ser humano é egoísta. O ser humano, ele quer levar vantagem sobre o outro ser humano. Não são todos os seres humanos que se satisfazem em viver igualmente com os seus pares. Se você coloca dois seres humanos juntos, muito provavelmente um deles vai querer levar vantagem sobre o outro. Como imaginar sociedades com milhares, com milhões de pessoas em que todos vivam igualmente, sem ambição, sem querer explorar, sem querer sobrepujar, sem querer se colocar numa posição de superioridade perante o outro? É muito difícil. Eu diria que é impossível. Pelo menos no estágio alcançado até hoje pelo ser humano. Talvez no futuro, numa sociedade muito mais evoluída, o marxismo seja viável, na forma preconizada por Marx, uma sociedade igualitária. Porém, até os dias atuais, não encontramos motivos para dizer que isso se verifica como uma coisa possível. Então Marx pregava uma sociedade igualitária, sem direito, sem Estado, sem opressão, sem exploração, sem a luta de classes. Uma sociedade em que todos fossem iguais, que todos vivessem igualmente, sem que houvesse, como eu já disse, a exploração. Qual o reflexo dessa teoria marxista sobre a sociologia da educação? Ora, Marx fez um estudo e desenvolveu de forma brilhante a sua reflexão sobre a ideologia. A ideologia como conjunto de crenças, de valores que prevalece em uma sociedade. Tudo é ideológico. A religião, a política, o direito, tudo isso passa pelo crivo da ideologia. O que nós comemos, aquilo de que nós nos alimentamos, aquilo que nós vestimos, o que nós falamos, a forma como falamos, a forma como andamos, a forma como nos portamos socialmente, tudo isso decorre da ideologia. A ideologia, ela nos condiciona, ela nos adestra. E é um adestramento invisível. Nós não percebemos o quanto a ideologia influencia nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no que nós escolhemos dizer, no que nós escolhemos ler, no que nós escolhemos comer, no modelo familiar ao qual nós nos adequamos, nos adaptamos. Então, no campo da família, do direito de família, no campo da política, no campo das relações sociais como um todo, a ideologia é muito importante. A ideologia nos molda, a ideologia nos condiciona, a ideologia nos adestra. E não é diferente no processo educacional, porque a educação é uma forma de socializar os indivíduos. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que no processo educacional nós somos socializados. Primeiro em nossos lares, em nossas casas, um processo de socialização que começa com a influência dos nossos pais, daqueles que nos criam, daqueles que nos educam nesse primeiro momento, nossos primeiros anos de vida. Nós convivemos já com penalidades, com benefícios, com prêmios, quando nós fazemos as coisas certas, e penalidades quando nós fazemos as coisas erradas. O castigo aplicado pelos pais nada mais é do que uma representação menor do castigo que pode ser aplicado posteriormente pela sociedade. É uma espécie de preparação à vida social, aquele momento que nós inicialmente nos socializamos com a nossa família. Então esse processo de socialização, ele é muito importante. E a educação
é um dos mecanismos mais fortes nesse processo de socialização em qualquer sociedade. Ocorre que, no modelo socialista preconizado por Karl Marx, nós teríamos uma sociedade sem classes. Seria um modelo educacional supostamente muito diferente daqueles com o qual nós convivemos na prática, porque nós vivemos uma sociedade dividida em classes. E é para atender esses interesses de classe que a educação serve. A ideologia acaba interferindo no processo educacional de forma tal que os indivíduos eles acabam sendo gradualmente condicionados a agir de forma condizente com esse padrão imposto pela ideologia. E nós não percebemos isso no dia a dia. Nós, gradativamente, vamos sendo educados para atender a um modelo social, político, religioso, familiar, vigente, com o qual muitas vezes não concordamos, mas acabamos por não perceber que estamos sendo educados exatamente para no futuro concordarmos com aquele modelo. A não ser que sejamos desviantes. Essa ideologia da classe dominante é a que irá estabelecer o modelo educacional. Tomemos como exemplo o Brasil. Quantos modelos educacionais distintos nós tivemos nas últimas décadas? Nós tínhamos um modelo educacional X, que com o golpe militar de 1964 foi ultrapassado, foi substituído. Nós tivemos 20 anos de governo militar com um modelo educacional que gradativamente foi sendo alterado, foi sendo substituído a cada governo que entrou depois. Então, se entra um governo liberal, a educação vai atender aos interesses liberais. Se entra um governo socialista, a educação vai atender aos interesses de um governo socialista. Se retorna um governo liberal ao poder, aqueles interesses do governo socialista acabam sendo colocados, sendo varridos, para que seja novamente assegurado ou assegurada a supremacia do modelo educacional distinto. A educação está entre as áreas de atuação humana que mais sofrem interferência da ideologia. Educar é uma forma das mais fortes de se manter uma ideologia no domínio. Por quê? Porque os indivíduos vão sendo educados de acordo com os princípios, com os valores, com as metas, com os objetivos daquele modelo ideológico. E acabam transmitindo isso de geração para geração enquanto durar aquele modelo, até que haja um rompimento com aquele modelo. Assim, nós verificamos que na concepção marxista, ele deixava isso muito claro, e Marx ele vislumbrou isso muito bem, enxergou isso de uma forma muito clara, que a educação é uma forma de manter o controle da classe dominante sobre a classe dominada. A religião também é, a política também. São modelos que são impostos e que nós acabamos acatando por entendermos que existe algo muito mais legítimo por trás dessa imposição, que sequer enxergamos como uma imposição. Porque esse é um dos grandes méritos da dominação ideológica, é de não nos deixar perceber que existe uma dominação. Então nós achamos que é uma coisa normal, nós não entendemos como a imposição de um modelo ideológico, não. Nós entendemos como algo real, verdadeiro, legítimo. Se nós não nos dispusermos a ler, a estudar, a compreender as diferentes teorias filosóficas, sociológicas, educacionais, políticas, acerca da luta de classes, acerca do modelo capitalista, do modelo socialista, né, da dominação burguesa, da dominação religiosa, enfim,
e todos os elementos que fazem parte da vida da maior parte das sociedades contemporâneas. Assim, vão surgindo ideologias que atendem ao modelo dominante, que atendem aos interesses de quem está no poder. Surgem planos, reformas educacionais, uma grande reforma no modelo educacional para atender aos interesses da classe dominante. É claro que mascarado, travestido de outra forma. Mas, na prática, as reformas educacionais, normalmente, elas servem para restabelecer ou estabelecer um novo modelo. Ou resgatar um modelo que foi superado, ou estabelecer um novo modelo. Para que o processo educacional, a partir dali, passe a atender aos interesses defendidos por quem está no poder, pelo governo. Na sociologia da educação, isso é muito claro.